Então, estamos na terceira ministração, né, da nossa campanha sobre cobertura espiritual da família. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Versos 5 e diante. O Guilherme já falou sobre o livro semana passada, e eu queria indicar ele novamente para você que puder estar adquirindo, né, estar comprando. Se caso você tiver interesse, você pode estar passando o nome, a gente faz o pedido. Esse livro fala sobre cobertura espiritual da família, é o livro da campanha, todas as ministrações foram tiradas daqui, e é um livro muito bom, do pastor Carlito com a pastora Leila. E ele tem abrido nossas mentes sobre essa questão de ataques espirituais, sobre ataque à nossa família. Então, assim, é um livro que eu indico que todos pudessem estar lendo, para entender um pouquinho mais profundo sobre esse tema. Mas então vamos lá, né? A gente já viu sobre casa de luz ou de trevas, já vimos sobre a ação das trevas espirituais, e hoje a gente vai falar sobre a batalha no lar. Então, a batalha dentro do nosso lar. Então, vamos ler esse texto aí. Um centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhe as verdades. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua casa nessa noite. Deus, sabemos que estamos aqui, Senhor Deus, porque foi o dia que o Senhor preparou para nós, Senhor Deus. Nós entoamos cânticos, Senhor Deus, louvores, a nossa adoração para o Senhor nessa noite. E agora receberemos a Tua palavra, Senhor Deus, a semente, Senhor, que é a Tua palavra sobre o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender nessa noite todo, Senhor Deus, espírito, Senhor Deus, que é contrário à Tua palavra. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda distração que impede, Senhor Deus, o entendimento, que cega o entendimento, Senhor Deus, das pessoas nessa noite, Senhor Deus, mas que nós possamos estar aqui, Deus, com o coração aberto para receber, ouvir, Senhor Deus, e entender a Tua palavra nessa noite, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. É muito engraçado porque a gente vai pregar e a gente vive, né? Eu estou com uma dor de cabeça o dia inteiro. É uma dor de cabeça assim, que põe o pé no chão e estava palpitando do lado. Ainda comentei com algumas pessoas. E essas ministrações, elas falam muito para a gente discernir, né? Quando é um ataque. E hoje eu tive certeza que era um ataque do inimigo para poder impedir que eu viesse aqui estar ministrando a palavra, né? Em nome de Jesus eu orei e o Senhor tirou a dor, para a glória do nome dele. Mas vamos lá então, porque o diabo não vai ganhar, né? Então a gente leu aqui o texto do centurião, né? Que o centurião, ele ouviu sobre Jesus, ele esteve ali com ele, e ali ele estava com um servo. O servo não era alguém do seu sangue, né? Era uma pessoa que ele estava ali, que fazia as coisas de casa para ele, mas era uma pessoa que ele amava muito. E aí ele pega, e aquela pessoa está doente, e ele fala para Jesus.
E Jesus responde para ele que ia curar. Só que aí ele já fala para Jesus, não precisa nem ir lá em casa, porque eu sei que se o Senhor dá uma ordem, aquele servo será curado. Né? Então, a fé daquele homem, você tem essa fé de que apenas uma palavra de Jesus basta para ser curada aquilo que você necessita na sua vida? Uma só palavra do Senhor? É essa fé que o Senhor quer de nós. Né? E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, né? De como que acontecem esses ataques, tanto na sociedade como na nossa família, né? E a gente às vezes não identifica dentro do nosso próprio lar. A gente não enxerga que isso é um ataque espiritual, né? E o primeiro passo que a gente tem que ter é ter a consciência de que é o inimigo agindo dentro da nossa casa, tentando destruir o nosso lar. Então, nessa noite, né, o livro de João, capítulo 10, verso 10, fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É somente para isso que ele quer. Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir as nossas vidas. Então, nessa noite, eu vou falar alguns pontos. A gente tem duas partes dessa mensagem. A primeira parte vai ser sobre como a gente enfrenta essa batalha. E depois a gente vai falar sobre como a gente pode... Quais os passos que a gente tem para fazer, para a gente vencer o ataque do inimigo. Então, a primeira parte, né, como que eu posso enfrentar essa batalha? Como que eu enfrento essa batalha dentro do meu lar? A primeira coisa, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não tenho entendimento da palavra, eu não vou conseguir reconhecer que isso é um ataque ao meu lar, que isso é uma batalha que eu estou passando. Né? João 8,32 fala que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Então, todo aprisionamento, desde que nós conhecemos a palavra de Deus, isso vai tirar todas as prisões da nossa vida. Então, por isso que a gente precisa conhecer, entender a palavra, né? E quantas vezes a gente vê as pessoas buscando lá fora, né? Em horóscopos, em leitura, ler as mãos, né, para a pessoa falar o futuro. Muitas das vezes a gente vê as pessoas indo nesses lugares que prevê, né, o que vai acontecer. Buscam tantas outras coisas, sendo que aqui o Senhor nos instrui tudo aquilo que nós precisamos. Né? Então, a palavra de Deus, para a gente enfrentar a batalha, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa mergulhar na palavra de Deus. Um outro ponto que a gente precisa para enfrentar essa batalha dentro dos nossos lares é buscar e cultivar a maturidade espiritual. Desenvolver uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra. Em 1 Coríntios 13:11 fala que quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas eu logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, a gente começa a nossa caminhada cristã, igual uma criança, né? Ela começa ali só com o leite, né? O leite materno, o leite, a fórmula ali, e depois chega um certo ponto da vida dela que ela precisa se alimentar de alimentos sólidos. Então, ela precisa comer a comida sólida. E assim também é a gente na nossa caminhada. Não tem como a gente ficar buscando só vir aqui e receber do que está sendo falado aqui. A gente precisa buscar em casa. A maturidade espiritual não é pelo que o outro vai fazer por mim, mas é aquilo que eu busco diariamente no meu lar. Né? Então, muitas das vezes a gente preenche aqui, mas a gente vem aqui para preencher, mas a gente esquece que precisamos em casa também ser cheios da presença do Senhor. Né? Então, essa maturidade espiritual a gente precisa através de oração, né, de jejum, buscar através da leitura da palavra. E também é um resultado, né, diário do nosso relacionamento com Deus. Então, tudo isso é um resultado. Essa maturidade eu alcanço quando eu tenho esse resultado, né, esse resultado de busca com o Senhor. E quando eu faço isso tudo, é óbvio que eu vou discernir o império das trevas. É óbvio que quanto mais próxima do Senhor, mais eu vou identificar os ataques do inimigo na minha vida. Né? Então, agindo com maturidade. Então, a gente tem que deixar de ser menina, a gente precisa nos tornar homens na presença de Deus para ter essa maturidade espiritual, cultivar, né, uma busca diária, um relacionamento diário com o Senhor.
E o outro ponto, a gente precisa reconhecer a existência de poderes espirituais malignos, né? 1 Pedro 5, do 8 ao 9, fala aqui: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então, a gente leu, né, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E ele fica ao nosso redor, né, rodeando, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade de nos atacar, né? Então, a gente precisa permanecer firme na fé. E muitas das vezes, o que acontece? As pessoas, né, elas vêm, elas aceitam Jesus, nós, né, fazemos isso. E quando a gente fala de diabo, a pessoa finge que não acredita. Ela tem medo, né? Ela tem um temor ali dele. Ah, não, isso aí eu não quero falar, isso aí não existe, não. Só que, irmãos, a gente precisa entender que o Senhor ele falou para nós, né, que nós íamos ter que lutar contra esses poderes, né, contra essas trevas. Então, muitas das vezes, o medo é o que me torna mais vulnerável a esse ataque. Quando eu tenho medo dessas coisas, é o que me faz tornar mais vulnerável, né? Então, porque eu abro a porta do medo, e aí quanto mais medo eu tenho, mais parece que eu me torno ali vulnerável. Então, o Senhor ele não chama a gente para ter medo, mas a gente trocar esse medo por um temor ao Senhor, né? Temer a Deus, porque quando eu temo ao Senhor, eu não vou ter medo dessas coisas, né? Eu vou assumir uma posição em Cristo, uma posição de vencedor, né? Nós somos vencedores em Cristo. E uma coisa que a gente precisa fazer é entender que não existe campo neutro. O que é isso? Não existe o meu coração, essa parte aqui, uma partezinha da minha vida é de Deus, mas a outra não é. Não pode existir campo neutro. Ou eu sou de Jesus ou eu não sou. Ou eu sou de Jesus ou eu sou do inimigo. Porque não existe, é uma coisa só. Então não existe esse campo neutro na nossa mente, dentro do nosso lar. Essas coisas aqui não. Isso aqui não posso mexer não, porque isso aqui não, porque Deus está mandando, mas eu não vou fazer não. Irmãos, nós não temos campo neutro no reino espiritual. Ou nós somos de Jesus, ou nós somos do inimigo. Nós precisamos entender isso. Ou é um ou é outro. Então não temos o nosso coração, ou ele pertence ao Senhor, ou ele vai pertencer ao inimigo, né? E para a gente reconhecer a existência desses poderes malignos, a gente precisa também entregar tudo para o Senhor. Entregar tudo para Deus. O que é entregar tudo? Todas as áreas, né? As nossas vontades, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, né? Aquilo que nos, às vezes, aflige. Porque quando eu entrego, eu coloco nas mãos do Senhor, eu começo a ter munição. Já viu na batalha que as pessoas, numa guerra que tem a arma ali e eles têm munição? É da mesma forma na nossa vida. Eu mostrei a minha fraqueza, então eu sou fraco nessa área. Senhor, eu sou fraco aqui, o que eu posso fazer? E o Senhor te dá a munição necessária para você vencer. A munição necessária para você lutar. Porque quando vier, né, ali aquilo para te tirar do foco, você tem a munição, você tem a arma, você tem aquilo ali que é para lutar, né? Então, nós precisamos colocar a independência do Senhor todas as áreas da nossa vida. Então, nós vimos conhecer a palavra de Deus, buscar a maturidade espiritual. Então, uma coisa vai ligando à outra, né? Eu conheço a palavra, eu vou conhecendo diariamente a palavra, então eu começo a ter maturidade espiritual. Eu reconheço através dessa maturidade a existência de poderes, né? A existência de demônios, de espíritos malignos, e eu abstenho da prática consciente do pecado. Muitas das vezes você já deve ter ouvido isso também, mas a gente fala assim, não, todo mundo é humano, todo mundo peca. Só que nós estamos estudando, nesse livro fala isso, que às vezes você vai falar assim, mas é impossível não pecar. Eu também achava que era impossível ficar sem pecado, mas com Jesus não. Com Jesus é possível a gente ter uma vida santa sem pecar. Sabe por quê? Lá em Gálatas 5:1 fala assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Ele nos chamou para a liberdade, ser livres. E muitas das vezes a gente acha que, mas como que eu vou fazer isso? E o segredo é a gente não pecar. É eu ter uma vida tão íntima com Jesus que eu começo ali a renunciar a toda forma de pecado na minha vida. Eu começo a ter Ele ali como um verdadeiro amigo mesmo, o Espírito Santo me instruindo, e eu tenho uma vida livre do pecado, uma vida livre de pecar, né, da causa do pecado. Qual que é a origem daquele pecado que a gente tanto luta para abandonar? O que é a causa daquilo? Onde começou isso? Qual que é a origem? E eu vou nessas raízes buscando, matando isso, para eu ter uma vida santa diante do Senhor. E o pastor Carlito Paz, ele fala que mais importante do que a gente aprender a resistir a Satanás é a gente aprender a viver livre do pecado. Mais importante do que nós ficamos assim, como que eu vou ficar livre dessa prova do inimigo na minha vida? Como que eu vou ficar livre dessa tentação? Não é isso, é a gente aprender a ficar livre do pecado. Aprender a ficar livre daquilo que nos afasta do Senhor. Então, muitas das vezes a gente está usando as forças contrárias, né? A resistir a Satanás. Aí eu vou resistir o diabo. Não, é só a gente ficar livre do pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a gente precisa ter uma vida de intimidade, né? Então, uma abstinência total do pecado é a melhor opção para a gente contrariar o poder das trevas. Né? É a melhor opção. E como que eu posso fazer isso? Vivendo uma vida de intimidade com Jesus, né? Cultivando uma vida de oração, uma vida de jejum, né? A gente viver uma vida de comunhão, de leitura da palavra, né? Ou seja, viver uma vida 24 horas com Jesus, 7 dias por semana. Porque muitas das vezes a gente tem uma mania de viver uma vida dualista, né? Aqui eu sirvo a Jesus. Depois que eu ponho o pé aqui para dentro, eu sou filha de Deus, eu vivo a vida com Jesus. Quando eu estou lá no meu trabalho, não, nessa parte Jesus não pode, porque aqui me estressou e aí pronto. Mas é viver uma vida com Jesus. É uma vida totalmente com Jesus. E a gente está interligado com Ele, né? E aí você vai me perguntar assim, mas eu vou lá, nesse dia eu não consegui, eu pequei. O que eu faço? Arrependa-se e volte de novo. Ele não está para jogar pedra em nós. Ele está ali de braços abertos. Né? A gente busca viver essa vida sem pecado, mas se acontecer de uma forma acidentalmente, eu vou me arrepender e vou voltar para Ele. Né? Em 1 João 2:1, fala que, meus filhinhos, eu escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, intercessor, o justo. Esse é quem nós temos ao nosso lado. Então, eu pequei, eu vou diante do Senhor. Né? Eu corro para Ele. Eu corro para os braços dEle. Né? A gente tem mania de que, quando a gente peca, a gente corre do Senhor. A gente vira as costas, a gente se afasta. Só que não é isso que Ele quer. Ele está falando que para a gente não pecar. Mas se acontecer, a gente tem Ele como intercessor junto ao Pai. Né? Como justo ali, para nos ajudar a permanecer firme. Né? Então, abstenha-se da prática consciente do pecado. Né? Essa prática que às vezes a gente... Por que consciente? Que a gente está fazendo e sabe que a gente está fazendo. Né? Essa prática aí. Então, guarde essa frase para a sua vida. Mais importante do que você aprender a resistir a Satanás, é melhor você aprender a viver livre do pecado. Né? Livre do que te faz afastar do Senhor. E a quinta, esteja atento às áreas de atuação de Satanás. Efésios 6:11-12 fala que vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica esperando vir ali fantasiado,
né? O diabo ali com o chifre, a capa vermelha. E a gente esquece que ele está aí nas coisas deste mundo, né? A gente esquece que ele está aí da forma que a gente menos espera, que é dentro da televisão, através dos filmes, das novelas, né? Dos programas ali de televisão. Esquece que ele está nas redes sociais, né? Nos shorts da vida, no Instagram da vida. Aí vai falar assim, vem ela abominar de novo. Não estou abominando a ferramenta, estou abominando aquilo que vem através dela. Né? Então, você, pai e mãe, você tem visto o que seus filhos têm assistido? Você tem olhado, você tem procurado investigar? Você tem olhado o que seus filhos estão lendo? É muito incrível que a gente acha que não, mas através da leitura vai entrando na mente. Sexualidade, tudo isso vem, né? Então, ele usa as coisas deste mundo. E aí, o que ele traz? Que não existe nada absoluto. Não existe nada que é certo ou que é errado. Não tem nada absoluto. Né? Para ele, não tem nada de que é certo ou errado. Ele traz isso. E aí, ele traz aquela frase, não importa como faz, né? Não importa como se faz. E aí, ele traz alguns pensamentos do tipo assim, você pode desejar, você pode conquistar, você pode ter o que quiser. E a forma que você vai correr atrás disso, não importa. Você pode ter. Só que 1 João 2,16 fala que tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o que cobiçamos com os olhos, o que cobiçamos com a nossa carne e a ostentação de bens, não provém de Deus, ela vem do mundo. Então, eu te pergunto nessa noite, né? Como que o seu pensamento está? Como que os nossos pensamentos estão? Nessa noite, o Senhor está dando a oportunidade da gente identificar brechas. Brechas que são abertas na nossa vida. Por onde que talvez... Porque muitas das vezes a gente vive numa vida de falar assim, minha vida não vai para frente, eu estou assim. Mas como que está a sua vida realmente? Você já parou para identificar? Quais que são as brechas que você tem dado? A gente não pode demonizar tudo. Que o diabo está em tudo, que é culpa dele em tudo. Não. Mas muitas das coisas na nossa vida é causada pelos ataques do inimigo. E quais que são as brechas? O que na sua vida aí tem sido coisas deste mundo que tem sido a brecha para o inimigo entrar? Identifique na sua vida esse ponto de entrada, a brecha, coloque um lacre nisso. Coloque um lacre. A gente acha que, muitas das vezes, a gente nem não acredita tanto nisso que a gente também começa a nem viver pensando que existe poderes malignos. E a gente começa a dar tanta brecha sobre essas coisas. Né? Então, o que você tem feito, né, na sua casa aí, né? A gente está falando sobre o lar. O que tem sido aí na sua casa aqui, que está aí falando mais alto que o nome de Jesus? O poder que está... tudo que está aí no mundo espiritual não está sob o domínio de Deus, mas está sobre o poder do inimigo. Né? Então, todo domínio aí no mundo espiritual está sobre o poder do inimigo. Né? E nós temos um poder muito grande dentro de nós, que se chama Espírito Santo. E através dele, ele nos torna vencedores. É através dele que ele nos faz mais que vencedores. Né? Então, o ataque das trevas pode acontecer de várias formas. Relacionamentos, amizades, pode acontecer lá no trabalho, estudos, né? Pode acontecer com recursos materiais, enfermidades. Pode acontecer de várias formas. Às vezes uma vez a gente falou isso e a pessoa até olhou assustado para nós, mas às vezes a gente não percebe que o diabo pode usar quem está do nosso lado. Como a forma que fala, como um ataque ali. Ele sabe os seus mazelas, os seus traumas, ele sabe tudo aquilo que está na nossa vida. Ele tem poder para saber dessas coisas. E às vezes ele vai usar quem está mais perto de você para te ferir, para te atacar, para abrir essa brecha, e aí você cai na cilada. Então fique atento. Fique atento àquilo que está sendo lançado sobre a sua vida. Fique atento àquilo que está entrando na sua vida, através dos seus olhos. Então fique atento.
É assim que a gente vence. É assim que a gente nos torna mais que vencedores, estando atento às armadilhas do inimigo. Então, a gente viu aí, né, algumas coisas que a gente pode enfrentar, né, a batalha no lar. E agora a gente vai ver como que a gente pode vencer a batalha no lar. Primeiro a gente viu para enfrentar, como que a gente enfrenta, e agora para a gente vencer. E a primeira coisa, então, é a gente interceder pela nossa família. Quem aqui já intercedeu pela família? Mas eu falo muito mais do que, Senhor, abençoa minha família. Eu falo você colocar os seus joelhos no chão e falar mesmo. O inimigo não tem poder sobre os meus filhos, o inimigo não tem poder sobre a minha casa. É isso que é interceder. Se você acha que é só olhar, abençoa, Senhor, essa criança, abençoa esse outro, não é só isso, não. É você se colocar na brecha pelos seus filhos. É você orar mesmo, entregando, consagrando. Intercessão. Aquele servo ali, aquele centurião, a Bíblia fala que ele estava ali pedindo ajuda e ele então disse para o Senhor: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Ele ali está colocando para fora, para Jesus, o que estava acontecendo. Intercessão pela família. Né? A relação desse servo ali não era nem questão biológica, não era nem questão de sangue. Era muito mais que isso, era um vínculo de amor que aquele centurião tinha pelo servo. E aí ele então intercedeu. E então você, nessa noite, você tem consciência de que você precisa se levantar como um intercessor da sua casa, da sua família, de quem você ama. O inimigo, ele quer trazer dor e sofrimento para a sua família. É isso que ele quer trazer. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Posicionar e receber essa palavra. Amém? É uma coisa bacana que fala nesse livro, fala assim que nenhuma oração que é gerada pelos pais, então você pai e mãe, nenhuma oração que você faz, que você gera pelos seus filhos, ela cai por terra. Mas, muitas das vezes nós não vemos o resultado na hora ali que você ora. Mas um dia a resposta chegará. Interceder é levar a vida dos nossos, daqueles que nós amamos, diante da presença de Deus. Isso é intercessão. Isso é o que é quando a gente intercede. Então nós precisamos entregar essas coisas para o Senhor. Fechar as brechas, interceder. É bacana que nós estamos aí na JMR, né? E é muito rápido que a gente percebe que está julgando, né? E aí, às vezes, vem uma situação, o fechar brechas vem aí. É quando falou lá no primeiro ponto da gente enfrentar a batalha com a palavra de Deus, a gente precisa trazer isso à mente. Então, às vezes, você não vai ter como fazer aquilo ali na hora, orar. E, às vezes, a gente acha que a gente tem que ficar orando em voz alta, né? Mas o que você tem atraído para dentro da sua casa? Em relação mesmo, você ora com os seus filhos, você lê a palavra com eles, você coloca louvores na sua casa. Isso é necessário, irmãos, para a gente espantar. Onde a luz chega, o inimigo não fica. Sabe quando você vai pensar ali você está lá sozinho e você vai pensar, você começa ali a ficar nervoso, começa a cantar um louvor, começa a mudar as suas estratégias. Eu lá ia falar do JMR, quando está vindo um pensamento de julgar, eu começo a cantar. Não vou julgar, não vou julgar, não vou julgar. Sabe por quê? Porque isso vem de imediato na nossa mente. Então, quando você vai ficar nervoso, comece a louvar o Senhor, comece a levantar a adoração e mostre isso para quem está do seu lado, para quem mora com você, para quem trabalha com você. Intercessão, a gente precisa ter se a gente é cristão e a gente diz cristão, mas a gente não ora, a gente não pode se dizer cristão. Porque a gente tem que interceder, oração. Nós estamos aqui numa campanha da vitória. E essa campanha fala sobre oração. Que quando a oração com fé, você recebe um milagre. E muitas das vezes a gente está só aqui no imediato de, eu vou receber ali a oração, ainda até escolhe as pessoas para ver se acontece.
Mas e você? E a sua parte? Você já começou a identificar se isso que você está passando, às vezes, é coisas que tá vindo por brechas que você abriu? Enfermidades, problema financeiro. Feche as brechas, interceda pela sua família. Interceda. Você, pai e mãe, tudo que você faz, todo pecado na sua vida, cai sobre a vida dos seus filhos. Então, feche as brechas. Feche as brechas, porque o nome de Jesus, ele é capaz de limpar tudo. E você tem essa oportunidade. Segunda coisa para a gente vencer a batalha, reconhecer a autoridade de Jesus. Em Mateus 8, 7 e 9 fala aqui, Jesus respondeu, né? Eu irei curá-lo. E respondeu então o centurião, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Me diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Você crê que só uma palavra do Senhor, basta uma palavra dele e você será curado? Você será restaurado? Amém? A gente precisa crer, irmãos. Muitas das vezes a gente está sentado e a gente nem crê. E esquecemos que até o diabo crê. Os demônios crê. E a gente não crê. Então, aquele homem ali, ele era uma autoridade. Então, ele sabia que uma ordem era capaz de ser liberado a cura. Uma ordem, bastasse uma palavra de Jesus. E ele, então, reconhece a autoridade espiritual de Jesus sobre todas as coisas. Inclusive sobre doenças e sobre demônios. Pensa aí na sua mente, quando vem um diagnóstico sobre a sua vida, ou qualquer situação na sua vida, um problema lá no trabalho, uma crise financeira, qualquer coisa que vem sobre a sua vida. Pense aí, você aceita de imediato? Você vai lá e começa já a choramingar? Ou você levanta como um intercedor e começa a falar, eu não aceito isso. Se for qualquer frecha do inimigo sobre a minha vida, está repreendido. Você começa a batalhar, você começa a repreender. A nossa tendência é aceitar. Recebi um diagnóstico, aceito. É muito fácil para você falar. Não, não é fácil mesmo, não. Não é fácil viver essa circunstância. Mas se a gente se entrega, a gente não mostra que somos vencedores em Cristo. Se a gente não demonstra essa fé desse centurião, que ele cria que somente Jesus falando, seja curado, seria curado. É a mesma forma que eu te pergunto aqui nessa noite. Se eu falar, seja curado, você vai ser curado não pelo que é em mim, mas através do poder que vive através de mim. É por isso que às vezes você não recebe o que está sendo abençoado na sua vida. Porque você vem cá e a pessoa ora, declara, e você está indo imediato, só olha, amém. Irmãos, é fé. Uma fé que move montanhas. Uma fé que, aqui onde fala que não tinha pessoa com mais fé do que aquele homem. Onde está a sua fé nessa noite? Onde está a sua fé? Você já paralisou pelaquela pessoa que você tanto orou para poder converter? Onde está ela nas suas orações? A gente desanima, porque a gente não tem força para permanecer. Nem que seja para a pessoa usar outra pessoa para ir lá falar. Porque a gente às vezes não quer crer que vai haver mudança. Isso aí a gente está renegando a autoridade de Jesus. Ele conta um testemunho também que um dia chamaram ele, o rapaz falou para ele assim, minha filha está endemoniada. E será que tem como você vir orar? E ele falou assim, ele mesmo podia orar. Mas ele falou que chegou lá na casa, a menina estava trancada no quarto, se debatendo. E lá da sala ele falou, em nome de Jesus, saia. E a menina saiu do quarto, livre daquele demônio. E a gente não crê nisso. A gente tem medo. Eu não vou orar aqui, vai manifestar. Irmãos, a gente precisa que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, tira toda a catividade do inimigo da vida delas. E principalmente das nossas. O que você tem passado que é um ataque do inimigo? O que você tem passado que é uma coisa que está te destruindo? O que você tem passado? Não aceite diagnósticos. Não aceite coisas que vêm sobre a sua família.
lute em oração. É isso que o Senhor nos chama, né? Assim como esse homem, ele foi até Jesus e sabia que só uma palavra de Jesus. Você crê que o nome de Jesus pode te curar? Você crê que o nome de Jesus pode te libertar? Nós cremos, irmãos, nós temos que crer. Então, interceda pela sua família, reconheça a autoridade de Jesus. E o terceiro ponto, superar as expectativas de Jesus. Em Mateus 8:10 fala que ao ouvir isso, ao ouvir o quê, né? Ele falando que Jesus podia, só uma palavra que Jesus dissesse, ele seria curado. Jesus, ao ouvir isso, admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhe as verdades, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu espero que nessa noite tenha pessoas aqui com tamanha fé como esse homem. Essa fé que vai admirar o Senhor, que o Senhor está admirado com a sua fé. Né? Esse homem, ele não era nem judeu. O centurião não era nem judeu. Ele não era nem judeu, mas ele deu um baile ali na fé dos discípulos. Muito mais que os discípulos. Então, não seja assim. Não seja para fazer as coisas, vou fazer o que me pediu. Faça acima da média. Faça mais. Seja excelente naquilo que estão te pedindo. Aqui, no seu trabalho, na sua casa, na rua, seja excelente. Tudo que você colocar as suas mãos, seja excelente. Faça com excelência. E fazer com excelência não é fazer perfeito, mas é fazer o melhor com aquilo que foi colocado nas suas mãos. Isso é excelência. Então, se te pedem alguma coisa, faz mais. Sabe por quê? Para você ver Jesus sorrindo para a sua vida. Para você ver Jesus sorrindo. É isso que o Senhor quer. O nosso Deus, Ele gosta quando a gente vai além do que nos pede. Muito mais. E às vezes a gente é tão preguiçoso que a gente não quer ir além. Não quer ir além nas nossas orações, não quer ir além na nossa entrega. Ficamos numa mediocridade. Então, vai além. O Senhor quer que você faça tudo com excelência. Supere as expectativas de Jesus. E nessa noite, né, esse versículo de Efésios 3:10, eu quero profetizar ele sobre a sua vida. Que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Ele é capaz, Ele vai fazer. Né? Então, não importa o que você tem passado, não importa o que você tem lutado, mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Né? Então, guarde isso na sua vida. Para você vencer a batalha no lar, você precisa interceder pela sua família, você precisa reconhecer a autoridade de Jesus e você precisa superar as expectativas de Jesus. Amém? E eu quero te perguntar nessa noite, como têm sido as suas atitudes? As suas atitudes têm tirado um sorriso de Jesus? As suas atitudes têm tirado um sorriso do rosto de Jesus? Ou você tem desagradado? Às vezes você ouviu essas coisas nessa noite, identificou até alguma brecha, alguma coisa na sua vida que às vezes está atrapalhando. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. E Ele só carece que a gente nos arrependa, nos quebrante diante dEle. E essa noite é noite de quebrantamento, de arrependimento. Porque em Romanos 16:20 fala que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Outra promessa. Ele vai esmagar debaixo dos nossos pés. E para isso nós precisamos viver. E Josué 24:15 também fala uma promessa para nós, para a gente viver como filhos, que fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes você está aqui hoje, tem um integrante da sua família que não é convertido, um parente que não é convertido, mas o Senhor fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos, os netos, os primos,
os tios, qualquer pessoa, seus amigos, servirão ao Senhor desde que você seja uma pessoa que intercede. Amém? Eu quero te convidar a colocar de pé. Nós estamos diante de guerras espirituais, e é isso que a gente tem aprendido durante esses dias, né? Durante essa campanha, em especial essa campanha. E não é para você ficar com medo, não é falar para você questionar, mas eu quero te perguntar sobre como que você tem sido diante do Senhor em questões de brechas mesmo, na sua vida, né, na sua casa, o que você tem ali adquirido para dentro do seu lar, o que você tem consumido visualmente, né? E uma outra coisa também que eu quero deixar como alerta, nos próximos dias aí, nós temos festas que vão ser brechas do inimigo para a nossa vida. Então, você é livre, nós lemos, né? Vou até ler novamente, Gálatas 5:10. Fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos livres. Livres para as nossas escolhas, livres para aquilo que a gente faz. Mas só que, às vezes a gente acha que não tem problema, que simplesmente é isso. Mas o que se consome nos nossos ouvidos, o que consome nos nossos olhos, a opressão satânica nesses lugares, entram para nossas vidas. E muitas das vezes o ataque não vem sobre você, mas vem pelos seus filhos, vem para algum parente, por causa da brecha que você abriu. Você é livre, mas fique atento. Fique atento em pensar que não tem nada a ver. Essa é a frase do momento, não tem nada a ver. Que isso? Está sendo, que evangelho é esse extremista? Seja extremista mesmo para o Senhor. Cuidado com as brechas. Cuidado com o que você tem aberto. Cuidado com o que você tem deixado seus filhos consumir. Cuidado com o que você tem consumido. Tudo que entra na nossa mente é uma porta, é uma brecha. Hoje já é tudo arquitetado. Se você for estudar todas essas partes de logaritmos dos celulares, você não fala nada, mas uma conversa, depois ali começa a aparecer vídeos. Então, às vezes, você está deixando aí seus filhos assistir vídeos ali, achando que não aparece nada, mas aparece. E ali entra uma pornografia, entra uma maldição, e aí vai, ladeira abaixo. E depois está aqui, chorando. Ainda bem que o nosso Jesus é grande, para poder, né, limpar tudo que é. Mas só que você tem a escolha. A escolha é nós que fazemos. Uma coisa que a gente tem que entender é que Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O diabo sabe tudo, e ele está ali sempre lançando aquilo que é para nos aprisionar. Então, fique atento. Ao que você tem praticado. E às vezes você está pensando, eu até faço essas coisas, mas não tem nada de errado na minha vida. Mas pare para pensar no fundo, aonde que você irá chegar, né? Então, a gente precisa entender mais sobre isso, né? Buscar entender. Fica a dica do livro, para você, às vezes, pensar que isso não é... que isso não é brincadeira, que está falando demais, né? A gente viu aí sobre os montes, né? Os montes de ponto de apoio. Um deles é as artes e o entretenimento, a mídia e a comunicação. Pontos de apoio. O que é ponto de apoio? É por onde o inimigo está ali tentando entrar. Então, feche isso na sua vida. E se você identificou qualquer coisa que o Senhor trouxe na sua mente nessa noite, que você possa falar para Ele agora, que você possa se arrepender, né? Que você possa entregar e se quebrantar. E guarde a frase, né? Que melhor do que você lutar contra as armadilhas de Satanás, é melhor você viver uma vida sem pecado.
E isso é possível com Jesus, porque Ele nos trouxe para libertação. Amém? Feche os seus olhos então. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Deus, nós sabemos